Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, Haribo, Hare Krishna, bom dia a todos, reverências. Meu nome é Harinath Das e estou aqui hoje domingo, para quem está assistindo ao vivo. Para quem assistiu a palestra em outro dia, bom dia também, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para fazer a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos, a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja. Quero agradecer aí o convite feito pelo Prabhu Paravyoma Das, que coordena esse projeto de leituras diárias. Então, hoje um dia muito auspicioso, um dia muito sagrado, é o dia do aparecimento dessa grande personalidade, Sri Advaita Acharya. Sri Advaita Acharya. Então, estamos hoje aí para ler alguns versos do Chaitanya Charitamrita e vamos falar depois um pouco, na segunda parte, um pouco sobre esta grande personalidade. Então, hoje vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 25 do capítulo 10 deste livro Chaitanya Charitamrita. Antes de mais nada, quero oferecer minha reverência ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisuna Govindadeva Dev Goswami Maharaj, e aos meus mestres espirituais tutores, Abhayacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, e Srila Bhakti Rakshashara Dev Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyasta kripa sindubhya eva cha patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, estamos aí no Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 10. Hoje vamos ler o verso 18 ao verso 25. Nesse capítulo intitulado O Principal Tronco da Árvore de Chaitanya, seus galhos e galhos secundários. Então vamos lá, o primeiro verso é este. Apane Mahaprabhu Gaya Nyara Nirityakale Prabhura Charanadari Vrakreshvara Fardo. Jai Shila Prabhupada Haridashna Ki Jai. Haribol. Vamos ler aqui a tradução das palavras. Apane pessoalmente Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaya cantou Yaradeken Nrityakale na hora da dança. Prabhura do Senhor Charana pés de lótus. Daria abraçando Vakreshvara Pandita Fardo disse. Vamos aqui. Peraí, isso aqui tá. Balé disse. Vamos aqui a tradução literal das palavras. Esse capítulo aqui vai descrevendo os diversos galhos e subgalhos da árvore de Chaitanya Prabhu, árvore de serviço devocional. Vamos aqui ler a tradução. Chaitanya Mahaprabhu cantou pessoalmente enquanto Vakreshvara Pandita dançava. E assim Vakreshvara Pandita prostrou seus pés de lótus do Senhor e falou o seguinte. Vamos aqui para o próximo verso. Essa é a tradução, né? Chaitanya Mahaprabhu cantou pessoalmente enquanto Vakreshvara Pandita dançava. E assim Vakreshvara Pandita caiu aos pés de lótus do Senhor e falou-lhe o seguinte.
Esse verso aqui não tem nenhum comentário, vamos para o verso 19. Que é o seguinte, é o que Vakreshvara disse. Dasha Sahasra Gandharva Moredeha Chandramukha Taragaya Muni Nakom Nachon Tabe Morasuka. Tradução das palavras. Peraí, perdeu a câmera aqui, tá com. Haribou voltou. Tradução das palavras. Dasha Sahasra, 10.000. Gandharva, residentes de Gandharva Loka. More, para mim. Derra, por favor, entregue. Chandramukha, ó, Chandramukha vai dar aula hoje no templo, hein? Festival de domingo, Haribou. Chandramukha, ó face da lua. Taragaya, deixe-os cantar. Muni Nakom, Nachon, deixe-me dançar. Tá bem, então, morar meu, sucar felicidade. Tradução literal, ó Chandramukha, por favor, dá-me 10.000 Gandharvas. Deixe-os cantar enquanto eu danço. Então ficarei imensamente feliz. Sundarangi Devidasi Ki Jai, reverência Haribol. Esse verso aqui tem um pequeno comentário. Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Os Gandharvas, habitantes de Gandharva Loka, são celebrados como cantores celestiais. Sempre que há necessidade de canto nos planetas celestiais, os Gandharvas são convidados a cantar. Os Gandharvas podem cantar continuamente por dias, e por isso Vakreshvara Pandita desejava dançar enquanto eles cantavam. Vakreshvara Pandita é conhecido como o rei dos dançarinos. Vamos para o verso seguinte. Verso 20. Prabhu Bale. Tumi Mora Praksha Ekashaka. Akashe Uditama Yadi. Pan Arapaka. Tradução das palavras. Prabhu Bale, o senhor Chaitanya Mahaprabhu respondeu. Tumi, você, morar meu, paksha, asa, eka, shaka, unilateral, uma, né? Akashe, no céu, uditama, eu poderia voar, yadi, se, pan, eu poderia conseguir, ara, outro, paka, asa. Chaitanya respondeu, só tem uma asa, como tu, mas se tivesse outra, de certo voaria no céu. Então, Chaitanya Mahaprabhu aí fica aí nessas trocas confidenciais com Vakreshvara Pandita, nesse humor, né, tão único da Lila Chaitanya Mahaprabhu, nesses relacionamentos tão diretos e íntimos com estes associados eternos. Vakreshvara Pandita, o rei dos dançarinos, sempre estava presente aí nos festivais de Hatha Yatra, né? Ele liderava o grupo, né, da dança de determinados grupo de devotos, né? Então, muito importante este galho aí da árvore de Chaitanya Mahaprabhu, que é esse Vakreshvara Pandita. Esses grandes associados, as grandes personalidades, né, que inspiram tanto, né? É graças a personalidades como Vakreshvara Pandita que nós dançamos, nós seguimos os passos de Chaitanya Mahaprabhu, também grande rei dos dançarinos, né? Também. E Vakreshvara Pandita é esse que realmente podia dançar por horas e horas e horas, né? Ao som do Kirtana, né? Graças a esses exemplos é que hoje em dia acontece, né, em todos os lugares do planeta
o canto congregacional, a dança, né? Nós falamos tanto do canto congregacional, né? E a dança é importantíssima, né? A dança faz parte, né? Faz parte da manifestação espiritual desse kirtana, né? Não é só um om, né? Não é só um om que fica vibrando, né? E as pessoas ficam estáticas ali, paradas, né? Meditando naquela sílaba sagrada, não. O Mahamantra Hare Krishna, ele é capaz de manifestar intensamente muitos sintomas. E um dos sintomas é essa irresistível vontade de dançar, né? Irresistível ao toque da meridanga, como Nityananda falou, profetizou que este som da meridanga seria ouvido em todas as vilas e aldeias. Quando ele viu Chaitanya Mahaprabhu, quando Nityananda Prabhu viu Chaitanya Mahaprabhu dançando, né, o som da meridanga soando e o Mahamantra, né, se manifestando, né, no ambiente ali onde eles estavam, né? Simplesmente Nityananda disse isso, né, que o som da meridanga, o canto congregacional e esta dança transcendental se espalharia por todas as vilas e aldeias. Então, a dança, né, faz parte, né, do kirtana. Esse kirtana não é kirtana sem a musicalidade, a harmonia, né, a melodia, sem a dança também, né? Então a dança faz parte, né, da manifestação completa do kirtana, né? Faz parte. Então o Vakreshwar Pandita, rei dos dançarinos, sempre presente nos kirtanas de onde Mahaprabhu estava, né? Então vamos para o verso seguinte. Esse verso aqui que nós lemos, verso 20, não tem nenhum comentário. Vamos aqui para esse verso. Pandita Jagadananda Prabhura Pranarupa Loke Kyata Yenho Satyabhamara Swarupa Bhaktinval Hare Krishna, reverências. Tradução das palavras. Pandita Jagadananda. É o Pandita Jagadananda. Prabhura do Senhor. Pranarupa, vida e alma. Loke, no mundo. Kyata, comemorado. Niroken, Satyabhamara, de Satyabhama. Swarupa, personificação. Pandita Jagadananda, o sexto, tradução literal, né? Pandita Jagadananda, o sexto galho da árvore de Chaitanya. Era célebre como a vida e alma do Senhor. Sabe-se que ele foi uma encarnação de Satyabhama, uma das principais rainhas do Senhor Krishna. Aqui o comentário de Srila Prabhupada. Existem muitos relatos de Jagadananda Pandita com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mais importante ainda, ele era um companheiro constante do Senhor e participava especialmente de todos os passatempos do Senhor nas casas de Srivasa Pandita e Chandrasekharacharya. Então, se Jagadananda está sempre presente, né? Tem muitas lilas que ele estava presente pessoalmente, testemunha ocular da história, presente em muitas ocasiões, né? No Chaitanya Charitamrita é possível ver ele em algumas passagens, né? No Chaitanya Bhagavata, né? Está sempre presente, né? Constantemente presente nas lilas. E ele é descrito como uma encarnação da rainha Satyabhama, né?
Vamos aqui para o próximo verso, que também fala de Jagadananda. Pritye chare prabhulalana palana vairagya lokabaye prabhu namane kakana. Tradução das palavras. Pritye, intimidade ou afeição. Karite, faz. Chare, queria, prabhura do Senhor. Lalana, palana, sustento. Vairagya, renúncia. Lokabaye, temendo o público. Prabhu, o Senhor. Na, não fez. Maneia, aceitar. Kakana, em nenhum momento. Tradução literal desse verso: Jagadananda Pandita, sendo uma encarnação de Satyabhama, desejava sempre zelar pelo conforto do Senhor Chaitanya, mas, como o Senhor era um sannyasi, não aceitava o luxo que Jagadananda Pandita lhe oferecia. Então, esses associados ali que estavam realmente, né, próximos de Chaitanya Mahaprabhu eram todos encarnações, né, que vieram para incrementar, né, para auxiliar na Lila, na Goura Lila. Então, os associados de Krishna Lila, eles se manifestaram em Navaduipa e nos arredores, né, para auxiliar nos passatempos transcendentais de Chaitanya Mahaprabhu, que não é diferente de Swayam Bhagavan Krishna, o próprio Krishna de Vrindavana, no humor de Srimati Radharani. Então, muitas gopis, né, muitas manjaris, então, muitas personalidades de Dwaraka, de Vrindavana, de Mathura, eles surgiram na Goura Lila para auxiliar Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, são todos ali presentes. Jagadananda, nesse humor, né, de Satyabhama, né, estava sempre pequeno, mas ele, Jagadananda, ele é associado antes, né, na Nimai Pandita, né, ele já era associado em Navaduipa, nos passatempos iniciais de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele estava sempre presente, né, antes de Chaitanya Mahaprabhu receber sannyasa. Então ele era sempre um servo ali presente, né, um associado íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, sempre zelando, né, pelo conforto do Senhor. Mas quando Chaitanya Mahaprabhu aceita o sannyasa, né, o humor Chaitanya muda, né, muda completamente, né. É como os acharyas, né, eles comparam, né, como Krishna quando deixa Vrindavan, assim como Chaitanya Mahaprabhu deixa Navaduipa quando Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasa, né? Então a diferença com Krishna em Vrindavana e Krishna em Dwaraka, né? Chaitanya Mahaprabhu em Navaduipa como um chefe de família, né? Diferente de Chaitanya Mahaprabhu como um sannyasi, né? Então são humores diferentes, mas associados ali com Jagadananda, né? Eles enxergavam Mahaprabhu sempre daquela forma, como as gopis enxergavam o Senhor Krishna sempre como o vaqueirinho de Vrindavan. Elas não conseguiam conceber Krishna como um rei em Dwaraka, né? Como um kshatri. Eles sempre enxergavam Krishna como um Vaishya, um vaqueirinho em Vrindavana, né? Elas sempre enxergavam assim, mesmo que Krishna aparecesse, né? Quando os habitantes de Vrindavana vão a Kurukshetra num dia de lua cheia, num dia de eclipse, né? E elas veem, né, o Senhor Krishna como um rei com suas rainhas. Elas não enxergam assim, elas enxergam Krishna como um vaqueirinho de Vrindavana, tocando sua flauta, né? Sempre descalço ali, tocando a poeira de Vrindavana, pisando nas pedras de Govardhana,
né, molhando seus pés no rio Yamuna. Elas não concebem Krishna como um rei, né, como um Raja, né, como Maharaja. Assim como esses associados iniciais de Chaitanya Mahaprabhu não concebem Chaitanya Mahaprabhu. Para eles é um grande sofrimento ver Mahaprabhu sem o seu cabelo, né, encaracolado, né, seu cabelo belíssimo. Quando eles veem Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasi, raspa o cabelo, para eles é um grande sofrimento, um grande sofrimento. Para outros que conheceram Mahaprabhu somente após, né, Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, para eles Mahaprabhu é aquele, né, aquela imagem, né, aqueles como as rainhas e como Satyabhama, que conhece o Senhor Krishna só em Dwaraka, né, como um rei, como um grande rei, né, de grandes palácios, de grandes exércitos, né, aquele que associado ali dos Pandavas, associado, né, aquele como um grande guerreiro, né, um grande guerreiro ali que luta contra várias personalidades ali, grandes passatempos de guerra, né? Krishna com o Panchajanya, né? Soprando o Panchajanya, o búzio. Krishna não toca flauta, né? Não toca flauta em Dwaraka, mas cada um ali, né? Como na, na arena, né? Na arena de luta em Mathura, né? Contra Kansa, quando ali cada um enxergava Krishna de uma forma, né? E é sempre assim, né? Cada um enxerga Krishna num humor diferente, num humor particular, né? Assim também os associados de Chaitanya Mahaprabhu, cada um enxergava Chaitanya Mahaprabhu com um humor diferente. Né? Mãe Sati enxergava Krishna como o seu filho, né? Como um bebezinho, como um filho, né? Vishnupriya, né? Enxergava Krishna como seu esposo, né? Esse Jagadananda enxergava Krishna ali como um amigo e até como um filho também, né? Nesse humor, devido à idade mais velho. Então cada um enxergava, né? E outros enxergavam Chaitanya Mahaprabhu como sannyasi, né? Como um mestre espiritual. Então, diferentes humores, né? Diferentes associados enxergavam Chaitanya Mahaprabhu de acordo com a natureza do seu bhava, de acordo com a natureza da sua raça, do, do seu relacionamento íntimo. Né? Vamos aqui para o próximo verso. Esse verso aqui não teve nenhum comentário. Vamos para o verso 23. Nós vamos ler até o verso 25. Duijane katimati lagaya kondala tara pritiera kata age kahiba sakala. Tradução das palavras: Duijane, duas pessoas. Katimati, brigando por ninharias. Lagaia continuou. Kondala briga, Tanra dele, Pratier afeição, Kata narração, Aguei adiante, Carriba eu falarei. Sacala todos. Então, continuando falando dessa associação aí de Jagadananda Pandita com Chaitanya Mahaprabhu. Às vezes, eles pareciam desentender-se por ninharias, mas essas brigas baseavam-se em afeição mútua, sobre a qual falarei mais tarde. Então, era isso, né? Todos, cada um ali, cada associado de Mahaprabhu, eram muitos associados. Cada um tinha um humor diferente, cada um tinha um relacionamento particular com Chaitanya Mahaprabhu. E assim acontece em todas as lilas, né? Todos os aparecimentos do Senhor Krishna, suas encarnações, seus avatares. Existem múltiplos relacionamentos, né? múltiplas afeições, múltiplos sentimentos
Esse verso aqui também não tem nenhum comentário. Vamos para o próximo. Raghava Pandita Prabhura Diya Anuchara Tara Eka Shakamukya Makara Dwajakara. Tradução literal. O Raghava Pandita é o Raghava Pandita. Prabhura do Senhor. Adya, original. Anuchara, seguidor. Tanaseu, Eka, Shakaramo, Mukya, chefe. Makaradwaja, Marakadwaja, cara, sobrenome. Tradução literal. Entende-se que Raghava Pandita, o seguidor original do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, foi o sétimo galho. Derivou-se dele outro galho secundário, encabeçado por Makaradwajakara. Vamos aqui para o comentário de Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Kara era o sobrenome de Makaradwaja. Atualmente, esse sobrenome é geralmente encontrado na comunidade Kayasta. O Goura Ganodesha Dipika afirma: Danishta Bhaktisya Samagri Krishna Yadad Vrajemitam Saiva Sampratam Gauranga Priyo Raghava Pandita. Raghava Pandita era anteriormente uma gopi confidencial em Vraja, durante a época dos passatempos do Sr. Krishna. E seu nome anterior era Danishita. Essa gopi Danishita sempre se dedicava a preparar alimentos para Krishna. Haribol. Então, como disse anteriormente, todos, né? Fernando Araújo, bom dia, Haribol. Então, como disse anteriormente, todos esses associados diretos, né, mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, eram anteriormente, né, grandes personalidades na Krishna Lila, né? Então, eles apareceram na Goura Lila. Então, existe o livro, né? O livro Shri Radha Krishna Ganodesha Dipika. Shri Radha Krishna Ganodesha Dipika, né? Que foi escrito por Rupa Goswami, né? E ele descreve todos os associados na Krishna Lila, né? Muito interessante esse livro, né? Que ele descreve ali tanto até a parafernália, né? Ele descreve os animais de estimação de Krishna, os animais de estimação de Srimati Radharani. Cada um tem uma vaquinha, cada um tem um cachorrinho, cada um tem um papagaio, cada um tem vários ali animaizinhos, né, de Radha e de Krishna, seus associados mais íntimos, né, todos são descritos ali no Shri Radha Krishna Ganodesha Dipika. E depois foi escrito este livro. Depois foi escrito esse livro Goura Ganodesha Dipika, que descreve todos os associados de Chaitanya Mahaprabhu e descrevendo quem era cada um na Lila, na Krishna Lila, né? Então aqui nós descobrimos, né, que esse Jagadananda Pandita era uma encarnação da rainha Satyabhama. Isso tudo está no Goura Ganodesha Dipika. Então, aqui nós descobrimos que Raghava Pandita era nada mais nada menos que a Gopi Danishita. Essa Gopi Danishita, né, principalmente no Gopala Champu, né, de Srila Jiva Goswami,
ali nós passamos a conhecer muito bem quem é essa Dhanishta, né? Nos livros também de Vishwanatha Chakravarti, no livro de Lilas, né? Tem algumas lilas que descrevem Dhanishta, né? Ela era como empregada doméstica, né? Na casa de Nanda Maharaj, né? Na casa de Mãe Yashoda. Ela era a empregada ali, ela fazia todas as atividades ali, né? Sempre estava ali auxiliando Mãe Yashoda, né? Sempre nas tarefas diárias. Né? E depois ela aparece em muitas lilas, né? Na lila, quando o Senhor Krishna, quando Mãe Yashoda vai enviar uma caixa de presentes para Shrimati Radharani, né? É ela que ajuda o Senhor Krishna a tirar, né? Krishna pede, tira todos esses presentes que estão nessa caixa, né? E ele entra na caixa, né? Ele entra na caixa, né? Para fazer uma surpresa, né? Então, Dhanishta está sempre presente, né? Ali na casa do Senhor Krishna, nos passatempos de Vrindavana. Então, vamos aqui para o último verso de hoje, verso seguinte. É o seguinte. Tanhara Bhagini Damayanti Prabhura Priyadasi. Tanhara Bhagini Dayanti Prabhura Priyadasi Prabhura Boga Samagri Yekare Varamasi. Tradução das palavras. Nasceu Bhagini, irmã, Damayanti, Prabhura do Senhor, Priya, querido, Dasi, criada, Prabhura do Senhor, Boga Samagri, materiais para cozinhar, Boga Samagri, materiais para cozinhar, Ye, quem, Kare, faz, Varamasi, durante todo o ano. Tradução literal. Damayanti, a irmã de Raghava Pandita, era querida criada do Senhor. Ela sempre reunia diversos ingredientes, com os quais cozinhava para o Senhor Chaitanya. Vamos aqui para o comentário dado por Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Kidjan. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreve em seu Anubhashya. Isso é importante, quem leu o Chaitanya Charitamrita, né? O Anubhashya, Srila Prabhupada, ele tomou como base de comentário do Chaitanya Charitamrita, né? Todo o Anubhashya, que é o comentário de Srila Bhaktisiddhanta ao Chaitanya Charitamrita. Né? Então sempre tem essa citação aqui do Anubhashya, que é o comentário de Bhaktisiddhanta, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, ao Chaitanya Charitamrita. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreve em seu Anubhashya. No Gaura Ganodesha Dípika 167 é mencionado Gunamala Vraje Yasidi Damayanti Tu Tatit Swasa. A golpe chamada Gunamala apareceu como Damayanti, irmã de Raghava Pandita, na linha ferroviária da Bengala Ocidental, partindo da estação Cedar em Calcutá, há uma estação chamada Sodapura, que não fica muito longe de Calcutá. A menos de 1,5 km dessa estação, em direção ao lado oeste do Ganges, fica uma vila conhecida como Panihat, onde ainda se encontram os aposentos residenciais de Raghava Pandita. No túmulo de Raghava Pandita há uma trepadeira sobre uma plataforma de concreto. Há também uma divindade Madana Mohana e um templo em ruínas nas proximidades. Esse templo é administrado por um zamindar local chamado
Sri Shiva Chandra Raya Chaudhuri. Makara Dwajakara também era um habitante de Panihat. Então vemos aí esta incrível descrição, né? Sempre quando se lê, né? Nós lemos Chaitanya Charitamrita, lemos esses comentários Anubhashya de Srila Bhaktisiddhanta, ficamos impressionados. Ficamos impressionados. Ele, Bhaktisiddhanta, ele foi em cada local das lilas, ele pesquisou, ele foi lá, ele viu, olha, descendo nessa estação aqui, trem, tu anda 1,5 km, você vai na vila tal, naquele lugar, tem um templo lá em ruínas, tem uma deidade, tem pessoas ali, ele conversava, ele pesquisou, né? Um trabalho realmente incrível, incrível. Uma coisa assim, né? Hercúlea. Ele foi lá, viu os associados, né? Os descendentes daqueles associados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, aqueles que continuam ali no serviço, né? Isso tem 100 anos, né? Esse Anubhashya tem, acho que mais de 100 anos, né? Teria que ter uma atualização, né? Alguém que fosse lá e se atualizasse, né? Essas descrições incríveis, né? Pesquisasse se realmente ainda tem ali os descendentes, esses locais, né? Seria um trabalho realmente incrível, se não é que alguém já fez, né? Então, e quando o Bhaktisiddhanta, né, ele termina esse Anubhashya, né, tem um texto belíssimo, né, que faz parte, acho que faz parte da introdução desse Anubhashya, né, esse comentário de Chaitanya Charitamrita feito por Bhaktisiddhanta, que é intitulado assim: a quem transmitirei esta minha felicidade, né? É um dos textos mais comoventes da história do Gaudiya Vaishnavismo, né? Os textos mais comoventes, né? Até de chorar quando li aquilo ali. O humor de separação de Srila Bhaktisiddhanta para o seu pai Bhaktivinoda Thakura. Porque quando Bhaktisiddhanta termina o Anubhashya, o comentário, né, final ali, né, aí Bhaktivinoda já tinha abandonado o corpo, né? Pouquíssimo um mês, né? Uma coisa assim, bem muito recente, né? E quando ele termina, né, o comentário lá no baixo do que ele já tinha mostrado, né? Alguns trechos para Bhaktivinoda Thakura, seu pai, e Bhaktivinoda Thakura ficou muito satisfeito. Mas quando ele termina, né? Poxa, quando ele termina o comentário, ele pergunta assim, ele está muito feliz que terminou o comentário no baixo, mas ele escreve assim, né? A quem transmitirei esta minha felicidade, né? Já que esta grande personalidade Bhaktinoda nos deixou, né? É comovente, é comovente. Quiser, quem puder ler, isso tem na internet, né? A quem transmitirei minha felicidade, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então vamos lá. Então terminamos aqui, né? Este pequeno comentário, pequenos comentários aí desses versos. Como hoje, né? É grande, é um dia muito auspicioso, um dia muito especial, né? Gauraganudesh Pika de Kavi Kanapura também faz essa revelação dos associados de Gauralila como isso mesmo. Ele faz revela quem é quem, né? Quem é quem na Gauralila, né? Ele vai revelando. Então, o Bhaktisiddhanta também cita muito este livro no seu Anubhashya, né? Então, hoje um dia muito auspicioso, um dia muito especial, um dia para nós realmente refletirmos, um dia para nós orarmos, né? Fervorosamente, né? Assim como a Adwaita Charya, não é? Ele também orou para que nesta era de Kali, né? Ele que viu ali, né?
todas essas situações da era de Kali, essa era tão degradada, essa era de Kali, né? Todas aquelas grandes personalidades ali que apareceram antes de Mahaprabhu, né? Para fazer o cenário, né? Começar a montar, como está no Bhagavad Gita, né? Montando o cenário, começar a montar o cenário, né? Começar a montar o cenário para a vinda do Goura, para o avatar dourado aparecer, né? Então, um personagem essencial nesta lila, né, é a Advaitacharya, né? A Advaitacharya aparece ali, né? A Advaitacharya que ele viveu bastante tempo, né? Ele viveu ali 125 anos, né? Pelo que é descrito aí, né? Em suas biografias. Então, ele aparece ali primeiramente, né? Para preparar o cenário, né? Preparar o ambiente ali para que Chaitanya Mahaprabhu aparecesse, né? Então ele muito misericordiosamente, né? Assim como outras personalidades de Navadvipa, né? Eles vendo que esta era de Kali realmente, né? Muito degradada, né? Que o culto ao Senhor Krishna, que o culto, que a prática do serviço devocional, a prática de Bhakti Yoga estava muito restrita a poucas pessoas, né? E vendo que esta era de Kali estava ficando cada vez mais forte, né? Ou seja, cada vez essa era da hipocrisia, esta era caída, estava ficando cada vez mais proeminente, né? E ficará assim, né? Por muito tempo. Mas a Advaitacharya, com toda a sua misericórdia, né? Toda a sua misericórdia, se compadecendo das almas caídas desse mundo como nós, né? Tendo esta visão de que esta era de Kali precisava de um alívio, né? Começou a orar, né? E só um detalhe muito importante que está aqui também no Chaitanya Charitamrita, né? No Antyalila, no capítulo 3. Tem um detalhe muito importante que nós quase não lembramos, né? Nós sempre colocamos, né, a Advaitacharya, né? Aquele que ora para que Chaitanya Mahaprabhu possa descer, né? E esquecemos que tem uma grande personalidade que, juntamente com a Advaitacharya, né, orou, ficou ali os dois juntos, né, na mesma época, no mesmo ambiente, né, os dois ali orando fervorosamente para que o Senhor Krishna, né, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, aparecesse, né. Então, aqui no Chaitanya Charitamrita, Antyalila, no capítulo 3, onde descreve as glórias de Haridasa Thakura. Ali descreve um passatempo, né? É muito famoso quando existe um Brahmana, né? Um Brahmana desafia Haridasa Thakura, né? Um Brahmana, um Gopala Chakravarti, né? Ele desafia Haridasa Thakura sobre o cantar do Santo Nome, né? Que Haridasa Thakura, ele diz que simplesmente o Namabasa, a sombra do Santo Nome, já é capaz de dar a liberação. E este Gopala Chakravarti, né? Ele diz, né? Se alguém não for liberado por Namabasa, então pode ter certeza que eu cortarei seu nariz, né? Ele faz esse desafio, né? E Haridasa Thakura diz, né? Aceita o desafio e fala para Gopala Chakravarti. Se a liberação não for possível por meio de Namabasa, certamente
eu mesmo cortarei meu nariz, né? Esse passatempo, né? Então, tem toda uma lila ali, né, que isso acontece, o Palat Chakrabarti acaba pegando lepra e o nariz cai, né? Então, depois, Haridas Thakur fica muito chateado com toda essa história, né? E ele acaba indo para Shantipura, né? Encontra a Dvaitacharya, e a Dvaitacharya, né? Ao encontrar Haridas Thakur, né? Ele ali fornece todos, começa a servir Haridas Thakur, né? E a Dvaitacharya, ele ele ali fornece um abrigo, né, para Haridas Thakur, né? Vamos ver se a câmera volta aqui, né? Esse navegador aqui está dando um certo erro. Mas está saindo som aí. Vamos continuar aqui para ver se a câmera volta. Então, aqui diz, né, que Dvaitacharya construiu, né? As margens do Ganges, né? Um local isolado, a Dvaitacharya construiu uma espécie de caverna para Haridas Thakur e falou com ele sobre o verdadeiro significado do Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Então, Haridas Thakur aceitava ali, né, o serviço de Advaitacharya diariamente, né? E quando a Advaitacharya, né, começou nesses pensamentos, ficou absorto nos pensamentos, né, de como libertar as almas caídas desse mundo, né, nessa era de Kali, né? Ele ficou determinado, né? Fez esse voto para oferecer água do Ganges, né, o folha de Tulasi, ali na adoração diária, no seu bhajana diária, né? Então aqui é descrito que, peraí, deixa eu ver se a câmera vai voltar aqui. Então, ele diz, né, que da mesma forma, aqui diz, né, Chaitanya Charitamrita diz, né, determinado a libertar todas as almas caídas, Advaitacharya decidiu fazer com que Krishna descesse. Com esse voto, ele começou a oferecer a água do Ganges e folha de Tulasi para adorar o Senhor. Da mesma forma, Haridas Thakura cantou em sua caverna na margem do Ganges, com a intenção de causar a descida de Krishna. Devido ao serviço devocional dessas duas personalidades, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu desceu como uma encarnação. Assim, ele pregou o santo nome do Senhor e o amor estático por Krishna para libertar o mundo inteiro. Hari Hari Bol. Então, vemos aqui, né, este detalhe, né, que às vezes esse detalhe que às vezes esquecemos, né, que foi devido a Dvaitacharya orando na margem do Ganges, né, oferecendo água do Ganges, Tulasi, para Shalagrama Shila, juntamente com Haridas Thakura na caverna, ali cantando o santo nome, absorto 24 horas, quase 24 horas por dia cantando o santo nome. Devido a essas duas grandes personalidades, é que Chaitanya Mahaprabhu desceu este mundo, né? Essa câmera não está voltando, mas vamos continuar só com o som, já está ótimo.
Então, esse detalhe incrível, né, que às vezes esquecemos, está ali no Antya-lila, no capítulo 3, nas glórias de Haridas Thakura, que devido a Dvaita Acharya e devido a Haridas Thakura, o Namacharya, a Dvaita Acharya e o Namacharya, né? O Acharya do nome, a Dvaita, né, quer dizer não diferente, porque a Dvaita Acharya não é diferente da Suprema Personalidade de Deus, ele é o próprio Mahavishnu, é aquele que mantém todo esse universo, né? Aquele que gera os ingredientes para a criação cósmica de todos os universos materiais, né? E ele também, né, descrito nesse próprio Gaura Ganodesha Dípika, que ele é a encarnação de um devoto, né? Ele é Bhaktavatara, ele é a personalidade de Mahavishnu juntamente com Sadashiva, já é outro mistério, né? Então, hoje é o dia favorável para que possamos, para que Chaitanya Mahaprabhu em nossos corações, né? O Avatar adorado, aquele que vai libertar, aquele que liberta as almas desse mundo material, nessa era de Kali. Então, sempre quando cantarmos, sempre antes de cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, sempre recitamos o Pranama do Panchatattva Mahamantra, né? Aqui no Chaitanya Charitamrita, nos capítulos iniciais, né? O próprio Srila Prabhupada diz, né, que esse Pranama Panchatattva é também Mahamantra, né? Também é o Mahamantra, também é um Mahamantra, né? Então, sempre oramos, né, pela misericórdia de Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Sempre oramos, devemos orar para Advaita Acharya, para que Chaitanya Mahaprabhu possa despertar, possa aparecer em nosso coração, possa dançar em nossa língua como um santo nome. Sempre oramos para Advaita Acharya, para que possamos despertar, né, para que o amor puro por Krishna possa despertar em nosso coração. Possamos ter um bhajana, né, perfeito, como Advaita Acharya, como Haridas Thakura, né, como esses associados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, era isso que teríamos para hoje. Estamos terminando aí, chegamos 9 horas. Muito obrigado a todos. Hoje no templo da ISKCON Rio de Janeiro, teremos a presença de Maharaj Chandramukha Swami, que falará mais detalhadamente sobre essas lilas, o aparecimento de Shri Advaita Acharya. Então, todos estão convidados. Depois esta leitura aqui vai lá para o YouTube. Quem não inscreveu ainda no YouTube, lá na página da ISKCON Rio de Janeiro, entra lá e se inscreve. Todas essas, tem mais de 1.000 aulas, mais de 1.000 aulas do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavad Gita. Então, todos estão convidados. Muito obrigado a todos. Desculpe qualquer falha aí na transmissão, qualquer falha na leitura desta grande escritura que é o Chaitanya Charitamrita. E todas as glórias, a Shri Advaita Acharya, a Haridas Thakura, a Srila Prabhupada Ki Jai, Haribol. Sundarang Devi Ki Jai, obrigado. Grandes passatempos, Haribol. Jai Haridarshana, foi Haridas Thakura também. Haridarshana Das, Haribol. Reverência a todos, obrigado a todos. Haribol.